Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui aqui, aleluias, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu, aleluia, declare, vem Espírito, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito, chama ele aí, ele vem, aleluia. Chama, meu irmão, chama ele para vir sobre a sua vida, amigo. Chama agora, aleluia. Declare uma vez mais, vem. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar. Bem forte para Jesus os seus palmas, mais forte para Jesus como louvor a Ele. Aleluia. Levante as mãos e diga: Senhor Jesus, diga, o meu coração é o teu altar. Diga: vem, Senhor, habitar em mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, bem forte para Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais forte para Jesus. Amém. Está no seu lugar, cumprimento esse vencedor, essa vencedora que está do seu lado, à sua frente. Dê um bom dia a ele, a ela. Diga: bom dia, vencedor, bom dia, vencedora. Estamos aqui nesta manhã para nos alegrar na presença do Senhor Jesus. Ele se faz presente aqui para derramar a presença dele sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você está feliz, aplauda bem forte a ele, que ele merece. As palmas. Você também, comunhão, adoramos ao Senhor. Chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. As palmas. Para te dar força nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Ao chegar aqui, este lugar, foi abençoado por Deus.
você, como não adoramos ao Senhor. Chegar aqui, neste lugar, e você feliz. Você também, como não adoramos ao Senhor. E você nós vamos declarar alegria, cantamos com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. As palmas ao sair daqui. Ficar também o seu coração, ficar também o seu coração. Somos das irmãs. Ao sair daqui, vou levar você no meu coração. Vou dar você seu coração. Depois suas mãos detalhem com alegria. Cantamos com alegria. Dançamos do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, dançamos com alegria, cantamos e do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado. E assim vamos declarar com alegria, cantamos com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado por Deus. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado por Deus. No amor de Deus, no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado. Abençoa essa pessoa que está falando, declare do amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Se você criar a palma bem forte para ele, que ele merece. Glória a Deus, que bonito para Jesus, amém? Glória a Deus, nós já vamos receber a palavra de Deus, mas antes eu tenho alguns recadinhos para dar para a igreja. Primeiro, eu já venho falando, se você sente no coração a vontade, o desejo de fazer a obra de Deus, ganhando almas para Jesus, fazendo parte do ministério de evangelismo, em nome de Jesus, meu irmão, Deus vai te dar muito, Deus vai te abençoar. Você vai procurar aqui na frente, daqui a pouco, no final do culto, o pastor Júlio César, ele vai estar aqui orientando você no nome de Jesus, amém? Outro recado, se você gostaria de se batizar, eu quero me batizar nas águas. Domingo que vem, meu irmão, é o grande dia, o dia do batismo nas águas. Deus tem muito para ajudar também no nome de Jesus, amém? Você tem esse desejo, já estava aguardando a oportunidade. No final do culto, os irmãos do Aprisco vão estar aqui também na frente para orientar você no nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no coração agora, feche os olhos para recebermos a palavra de Deus no nome de Jesus. Declare assim comigo: caminhar contigo, falar contigo, ouvir sua voz. Aleluia, diga estar contigo. Estar contigo, contar segredos, estar a sós. É aquilo meu coração deseja, Senhor meu Deus, pois em sua presença aos teus pés prostrado, te sinto todo meu. Levanta suas mãos, declare: recebe a minha vida, ó Deus. Recebe a minha vida, ó Deus. Me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés molhados
tua presença não quiser estar, minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Declare com todo o seu coração desde o início. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz, estar contigo, contar segredos, estar a sós. Teus pés prostrados, te sinto como Deus. E a sua voz declare: recebe a minha vida, ó Deus. Recebe a minha vida, ó Deus. Me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar, não vou me contentar, não vou em meio a esta adoração. Eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida é isso, minha vida é isso. Tua presença não quiser estar, minha vida é risco, se na tua presença eu quiser brincar. Toda a igreja, só sua voz declare: recebe a minha vida, ó Deus. Recebe a minha vida, ó Deus. Deixe mergulhar no teu coração. Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar. Sondas meu coração, minha vida em risco, minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar, minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. E chega a sua voz, declare: recebe a minha vida, ó Deus. Recebe a minha vida, ó Deus. Me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar, não vou me contentar, não vou viver essa adoração. Eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar,
maior prazer, ó Deus, é estar diante de Ti. O nosso maior prazer é estar na Tua casa, é estar na Tua presença, é saber, ó Deus, que todos os dias, ó Deus, o Senhor acampa ao nosso lado. O nosso maior prazer, ó Deus, é saber que o Senhor não se cansa nem se fatiga. O guarda de Israel não dorme, não cochila. O Senhor está pronto, ó Deus, a nos ajudar, a nos abençoar. Meu Deus, e que nesse dia, Pai, seja um dia de paz, de alegria. Um dia, meu Pai, de comunhão da Tua presença. Um dia, meu Deus, em que nós navegaremos no Teu Espírito, nos encheremos da Tua presença. Oh, você pode falar isso para Deus. Você pode dizer para Deus, Espírito Santo, o meu maior prazer é estar na Tua casa, estar na Tua presença. O meu maior prazer, ó Deus, é poder Te louvar, Te adorar, Te exaltar. Queremos Te exaltar, Espírito Santo. Queremos Te adorar, Espírito Santo. Queremos Te bendizer, Espírito Santo. Para onde iremos longe de Ti? Para onde iremos longe de Ti? Para onde iremos longe do Teu amor, da Tua presença, da Tua unção? Você pode ir dando glória a Deus. Você pode ir adorando a Ele. Você pode ir invocando. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, Ele te livra. Ele te coloca no alto local. A Bíblia diz: invoca. Se você invocar a presença de Deus, Ele se fará presente. Ele é o Deus de alianças. Ele é o Deus que tem compromissos comigo e contigo. Ele tem compromissos em me abençoar, em cumprir a sua necessidade, em suprir a tua necessidade. Espírito Santo, o nosso maior prazer é estar diante de Ti. O nosso maior prazer, ó Deus, é estar na Tua casa, na Tua presença, nos Teus atos. Oh, na presença de Deus a abundância da paz, da alegria. Você pode ir mais longe na oração. Você pode ir mais longe na busca. A Bíblia manda você buscar enquanto é possível, enquanto você está próximo, enquanto você está perto. Aleluia, 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 aleluia. Podemos ir mais longe. Podemos ir mais longe na oração, na santidade, na comunhão. Podemos ir mais longe. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não há Deus como o Senhor. Não deixa nada tirar sua atenção. Você está na presença do Altíssimo. Você está na presença do Criador. Não deixa nada. A Bíblia diz que quando Davi estava na sala do trono, o Absalão ficava na porta falando mal do rei. Talvez exista muita coisa que está na porta do seu coração, da sua mente, dos seus olhos, fazendo você perder a sua visão, fazendo você perder o seu alvo, fazendo você perder o seu propósito. Oh, o seu maior prazer é orar, é adorar, é buscar a face. E se você fizer isso, Deus ouve a tua oração, Deus atende o teu clamor, Ele ouve a tua súplica. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, nós precisamos ir mais longe, numa comunhão, num relacionamento, numa intimidade. Precisamos ir mais além, além da aparência, além do faz de conta. Meu Deus, nós precisamos nos aprofundar em Te conhecer, em andar contigo. Aleluia, 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 aleluia. Bom é Te servir, Espírito Santo. Bom é Te adorar, Espírito Santo. Bom é estar no centro da Tua vontade. Aleluia. Você pode ir dando glória a Deus, vai adorando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo a Deus, magnificando a Deus. Oh, meu irmão, você pode ir mais longe. A oração te leva mais longe. Quando Jesus estava orando, ou quando Jesus estava buscando ao Pai, a Bíblia diz que Ele levou os discípulos longe, e os três foram mais longe ainda. Quando você ora, você vai mais além. Quando você ora, você vai mais longe. Saia da carne, saia do natural, entre no Espírito. Saia do natural, entre no espiritual agora. Oh, o homem natural vê as coisas naturais. O homem natural vê a coisa do hoje, do agora. Oh, o homem espiritual vê o amanhã. A tua oração é uma semente. Você está plantando o teu futuro. Você está plantando a tua comunhão. Você está plantando a tua intimidade. A tua oração é uma semente. Então planta, irmão, planta, minha irmã. Plante essa comunhão. Plante essa intimidade. Olhando lá, chocandara calabá. Olhando, chocandari calabá. Olhando, caralabá, chocandara calabá. Olhando, caralabá, chocandara calabá. Chocandara calabá. Agora é hora de você orar, de você buscar. É hora de você falar com Deus. É hora da igreja invocar a Deus. É hora de você estar perto. Meu Deus, hoje é o nosso Natal.
Natal na graça, hoje é o nosso Natal com Cristo. Um dia o Senhor entrou na minha vida, o Senhor entrou na nossa vida e entrou para mudar, para transformar. Oh meu Deus, permaneça, permaneça, meu Deus, no nosso coração, permaneça, meu Deus, na minha vida, na minha casa. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Ainda cabe mais de Deus em você, amigo. Oh, ainda cabe mais de Deus em você. Ainda cabe mais de Deus na tua vida. Ainda cabe mais de Deus na tua vida. Oh, precisamos de mais. Precisamos de mais, irmos mais além. Precisamos de mais comunhão, de mais intimidade, de muito mais de dia, de tudo aquilo que o Senhor pode dar, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Oh, aleluia, aleluia. Peça para Deus, encha a minha vida, encha-me do teu poder, encha-me do teu Espírito. Oh, te damos glória. Glória, 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 glória. Riando locho candara calama, olhando locho candari caralabocho. Olhando locho candara calabala, chocandara calama, olhando locho candari caralabala, chocandara calama, olhando lá chocandara calabala, chocandara calama, olhando locho candara. Oh, meu irmão, você não pode ser morno, não. A Bíblia diz que o morno Deus lança fora, Deus vomita. Você não pode ser morno. Diga para Deus: eu quero ser fervoroso na oração, eu quero ser fervoroso na minha fé, eu quero ser fervoroso na minha comunhão. O morno, Jesus falou que lança fora. Ou o morno, ele vomita, ele lança fora, ele vomita do estômago dele, da boca dele. Oh meu Deus, nós não podemos ser uma igreja morna, uma igreja de faz de conta, uma pessoa de faz de conta, uma pessoa fria. Mas Deus, temos que ser uma pessoa quente, uma pessoa fervorosa. Então nós queremos, ó Deus, ir para as águas profundas da intimidade, do relacionamento, do clamor, da busca. Aleluia, 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 aleluia. Isso, meu irmão, isso, você está melhorando, você está chegando lá. Não para não, você pode ir mais longe, você pode ir mais além, você pode ir para as águas mais profundas. É ali que você vai encontrar os grandes peixes, é ali que você vai encontrar o socorro, é ali que você vai encontrar o aprisco, tudo aquilo que você precisa. Oh, te damos glória, 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 glória. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Olhando, chocandari, caralabala, chocandara, calabá, olhando, calabala, chocandara, calabolo, chocandara, chocandara, calabala, chocandara, calabá, olhando, chocandara, colo, chocandari, caralabo, riando, chocandari, caralabala, riando, chocandari, caralabolo, chocandara, calabá, olhando, chocandara, calabá, olhando, chocandari, caralabá, olhando, caralabala, chocandara, calabala, chocandara, calabá, olhando, chocandari, caralabala, chocandari, caralá, olhando, caralabala, chocandari, caralabala, chocandara, calabá, olhando lá, chocandara, calabala, chocandara, calá, olhando, chocandari, caralabala, chocandari, cuia, dari, caralabá, olhando, caralabala, chocandara, calabá, olhando, chocandari, caralabá, olhando, chocandari, caralabolo, chocandari, caralabá, olhando, chocandara, calabala, chocandara, calabá. Aleluia, 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 aleluia. O poderoso está neste lugar, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Ele é Senhor Jeová, Ele é o Jeová Jireh, Rapá, Samá, oh, Ele é o Shalom, Ele é tudo para nós, Ele é a tua defesa, Ele é a tua paz. Aleluia, 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 aleluia. Tudo que é em nós, ó Deus, nós oferecemos a Ti. E você diga: Senhor Deus, muito obrigado, a minha vida é Tua, para a glória de Deus. Amém. E vamos aplaudir a Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Oh, gostei desse bom dia. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Bem-vindos à casa de Jesus. Você que está pela primeira vez, a maioria já é de casa.
Pessoal, uma coisa muito séria. A Bíblia diz: tomara que seja quente, porque se você for frio ou morno, Deus vomita, Ele lança fora. A oração nos leva mais além, nos leva mais perto. A oração é necessária. Você percebe que na hora que estamos orando, para alguém diz, tem gente que não consegue nem fechar os olhos, tem gente que não consegue orar. Nós oramos menos de 10 minutos aqui. Meu irmão, você não pode ser morno não. Coloque no seu coração: Jesus, eu tenho que ter mais de Deus, eu tenho que ter mais prazer em orar, eu tenho que ter mais prazer em buscar a Deus. Porque se você não ora, a Bíblia diz que uma vez Jesus reuniu os 12 e disse: vamos orar. Deixou 9 num ponto, já foi mais longe que a maioria. Deixou 9 num ponto, reuniu 3 e disse: vocês 3 vão mais longe, vamos mais além. E eles foram mais além. Só que os 3 também não estavam tão bem quanto deveria. Jesus deixou ali, disse: fica aqui que eu vou mais adiante. Meu irmão, quando você anda com Deus, na oração, você vai mais longe. Você vai mais longe. E esse é o desejo do coração de Deus para você. Que você possa ir muito mais longe, numa comunhão, numa intimidade. Então, todo domingo, toda oportunidade que você tiver, vai orando, vai vencendo a sua carne. Pastor, não tem o hábito de orar. Então, comece. Você sabe que nem correr uma maratona. Você não vai correr 42 quilômetros no primeiro dia. Você começa fazendo uma caminhada, depois você dá uns piques, depois você corre 1 quilômetro, e até que vai chegar o dia que você corre os 42. Assim é com Deus. Você diz: eu não tenho hábito de orar. Comece a orar, comece a buscar, e você vai ver que Deus vai ser contigo. Tá bom, irmãos? Eu estou essa semana falando sobre a mente de Cristo. Existem pessoas que estão fracassando exatamente na sua mente. Não é que o problema é grande demais, é que o diabo conseguiu dominar a sua mente. Eu estou me baseando em Atos capítulo 12. Vamos lá para a Bíblia, por favor. Atos. E antes de eu pregar, deixa eu perguntar: está frio ou está bom, pessoal? Tá bom, ótimo. Então vamos continuar assim. Sempre tem alguém que está mais encolhido, mas a maioria está gostando. Então vamos continuar. Capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Eu estou falando desde quarta-feira, comecei na terça, na verdade, falando a respeito dessa palavra. A Bíblia Sagrada diz que naquela época, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, não dá para pregar tudo que eu preguei a semana. Isso aqui é só a base e já entra em matéria nova. Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo é o 12, 1 a 12, versículos 1, 2 e 3. Título da mensagem: você precisa ter a mente de Cristo. Pedir a Deus aqui hoje sabedoria. Não sei se dá para você enxergar aí do fundo, mas aqui há um aquário, ó, com 2 Bíblias ali dentro, mergulhada no azeite, e uma coroa. Porque eu quero pedir a Deus que você venha entrar em 2016 com a unção da sabedoria e da riqueza. Que você venha entrar na presença de Deus tendo a mente de Cristo, preparado para poder ter a sabedoria. Por que eu tenho que ter a sabedoria, pastor? Por que eu não posso ter a riqueza direto? Porque se você não tiver sabedoria, se você ganhar 10, você vai perder. Se você ganhar 50, você também vai perder. Se ganhar 100, você também perde. Na verdade, se você não for capaz de administrar 10, como é que Deus vai te dar 100? Se você não dá conta de administrar 10, para que Deus vai te dar 100? Então você precisa ter a sabedoria. A sabedoria é o mais importante. Por isso que tem aqui 2 Bíblias aqui mergulhadas no azeite, simbolizando a sabedoria de Deus. E a coroa simbolizando a riqueza, ou seja, aquilo que Deus vai lhe dar após você ter a sabedoria. Vamos ter a mente de Cristo. Olha o que diz aqui no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. Então, basicamente, eu estou uma semana falando sobre isso, é a base da nossa mensagem. Eu estou explicando que Herodes representa para nós nessa mensagem um tipo de demônio, o próprio diabo que vem para roubar, matar e destruir. O Herodes, diz a Bíblia, que ele começou ferindo Tiago, pegou da espada, fere Tiago e aquilo agradou. Eu disse que o Herodes feriu Tiago com espada. Tem gente que é ferido por causa de uma injustiça. Você não está sendo justo. Porque a Bíblia diz: fere-me o justo e será como óleo sobre a sua cabeça. Se você é de Deus,
Ainda que você esteja sendo injustiçado, você deveria dar pulo de alegria, porque Deus é a tua justiça. Se você está sendo ferido por uma enfermidade, você diz, pastor, eu estou doente, você deveria confessar o que a Bíblia diz: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Vamos dizer que você está sendo ferido pela pastor, o momento está difícil, hein? Tanto de vendendo, deixando de vender aquilo. Bem, ainda que você estivesse, você é de Deus? Pastor, estou sendo ferido pela espada. Qual é a intenção do diabo? É acabar com o Tiago? Não, isso é fácil. A intenção do diabo, de Herodes, era acabar com Pedro. Quem era Pedro? A cabeça da igreja. Jesus já havia sido crucificado, já tinha ressuscitado, e Pedro assumiu a posição de líder, de cabeça, daquele que dirigiria e governaria aquele povo, aqueles discípulos. Bem, o Pedro como cabeça da igreja, o Herodes disse, agora é hora, vamos acabar com Pedro. Novamente, quem era Pedro? O cabeça. O diabo, ele quer tocar na sua cabeça, na sua mente, fazer com que você na sua mente seja derrotado. Tem gente que mentalmente você já perdeu. Estamos no dia 20, faltam 10, 11 dias para acabar o ano. Esse mês é 31, então 11 dias para acabar o 2015. Tem gente que na mente dele diz, não, esse ano não adianta mais, esse ano eu não consigo mais nada. Você já perdeu. Tem gente que na sua mente você se entregou, você acreditou na mentira e duvidou da verdade. O que é a verdade? Jesus disse, as minhas palavras são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando você duvida daquilo que a Bíblia diz e acredita no fracasso, na perda, na derrota, no prejuízo, você está acreditando na mentira, porque tudo que não é de Deus é mentira. Tudo que não é da verdade é da mentira. Você está acreditando na mentira, estou fraco, não posso, não aguento, não consigo, e duvidando da verdade, que diz que Deus te fez para ser cabeça e não cauda, Deus te fez para estar em pé e não embaixo, para viver por cima e não se arrastando, que Deus te fez para ter saúde, não para viver doente, mas você acaba aceitando. Então a intenção de Herodes era acabar com Pedro, o líder da igreja, a cabeça daquele movimento que somos nós hoje, os cristãos. A intenção do diabo é tocar na sua mente. O apóstolo Paulo chegava a dizer o seguinte: diga o fraco, eu sou forte. Sou forte. O fraco sabe que é fraco, mas Paulo disse, olha, cuidado com a sua mente, porque o fraco tem que aprender a dizer, sou forte. Paulo vencia tudo? Não, mas ele dizia, eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo era invencível? Não, mas ele dizia, se Deus é por mim, quem será contra mim? O que eu estou mostrando com isso? O diabo quer trabalhar na sua mente, fazer com que na sua mente você tenha ódio, na sua mente você tenha ciúmes, na tua mente você aceite a derrota e o fracasso, na tua mente você permita o prejuízo, o mal. Não, coloque no seu coração, eu vou ter a mente de Cristo. Não precisa abrir aqui agora, que eu li na semana. 1 Coríntios 2,16, Paulo disse assim, mas nós temos a mente de Cristo. Você precisa aprender a ter a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, ou pensar como a Bíblia diz, crer naquilo que a Bíblia diz, assumir aquilo que a Bíblia manda, olha o que Deus vai te dar. 1 Coríntios capítulo 3, agora matéria nova para todo mundo. Bem resumidamente, eu já tinha pregado. Primeiro livro de Reis. Eu falei Coríntios? É Reis, gente. Primeiro livro de Reis. Jesus de Nazaré, né, gente? Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Se eu vou falar da sabedoria, é Reis. A história do homem chamado Salomão, filho de Davi. Deus havia feito uma promessa a Davi, dizendo que nunca faltaria sucessor no trono, no reino. Davi reinaria, o filho dele reinaria, o neto dele reinaria, o bisneto reinaria, mas havia uma condição: eles deveriam andar na presença de Deus. Se não andassem, Deus estaria descomprometido daquela aliança. Você sabe que esses dias eu tenho falado muito sobre votos. O ano está terminando, você deveria colocar no seu coração, Jesus, eu vou terminar esse ano com a vida em ordem diante de Deus. Como assim? Se eu tenho algo contra alguém, eu vou procurar essa pessoa, pedir perdão ou liberar o meu perdão.
Se você prometeu alguma coisa, você não deveria terminar o ano em falta com Deus. A Bíblia diz: quando a Deus fizeres um voto, cumpra. Deus fez um voto a Davi, Davi um voto a Deus. Deus prometeu: Davi, nunca vai faltar sucessor no teu reino. Teu filho vai vencer, teu neto, teu bisneto, teu tataraneto, e vai embora, toda a sua descendência. Será uma descendência real. Mas aí um deles já começou no Salomão, fez besteira. O reino foi dividido. Foi fazendo besteira, Deus não pôde cumprir. Tem gente que a tua infidelidade, quando você quebra o voto, eu falei essa semana sobre Sansão. O Sansão, ele tinha um voto do nazireado. O voto do nazireu não podia cortar cabelo, mas também não podia beber bebida forte. Também não poderia se prostrar diante de imagem de escultura. Não podia comer comidas imundas, considerada imunda para a época, alguns tipos de animais. Então era um voto que ele tinha com Deus. Quando Sansão permitiu-se cortar o cabelo, ou seja, quando ele quebra o voto com Deus, primeira coisa que o diabo, que os inimigos fizeram, foi pegar um ferro quente que se marca animal, coloca as iniciais no animal, pegou um ferro quente e colocou nos 2 olhos de Sansão. Sansão ficou cego na hora. Quando a pessoa quebra um voto com Deus, a primeira coisa que o diabo faz é fazer a pessoa, o cristão, ficar cego. Tem cristão que ficou cego espiritualmente. A pessoa quebrou um voto e diz: não, deixa para lá, Deus entende. Ô meu irmão, a sua infidelidade traz condenação. Deus tinha um voto sobre Davi. Davi não vai voltar sucessor. O Davi foi fiel, teve lá altos e baixos, mas foi fiel a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Chegou a vez de Salomão, começou bem, é o que vamos ver aqui agora. Começou bem, mas lá no final da vida, Salomão perdeu a cabeça e começou a servir outros deuses. Depois veio o filho dele, o Roboão fez mais besteira ainda, o reino foi dividido. O que eu quero mostrar para você? Uma aliança é uma coisa que Deus leva muito sério, meu irmão. Quando você é fiel a Deus na sua aliança, Deus vai ser na aliança dele. Eu li há pouco tempo com vocês, segundo Samuel 22, 21, a Bíblia diz que Deus te retribuirá segundo a nossa justiça. Ele vai te retribuir segundo a justiça, segundo aquilo que você fizer. Então, quando você quebra uma aliança, você deveria correr. Jesus, dia 31 não vai chegar sem eu cumprir todas as alianças que eu tenho com Deus, me acertar com todo mundo que eu errei, pedir perdão para quem eu tenho que pedir, receber, procurar, dar um abraço naquela pessoa que há tanto tempo eu não olho no rosto, por quê, por isso ou por aquilo. Vou chegar para ele e para ela, me dar um abraço. Ainda que você diz: pastor, mas eu tenho vergonha. Vença essa vergonha. Não aceite entrar em 2016 em falta com Deus. Entre em 2016 com a vida certa diante de Deus. Se você está errado com alguém, se acerta. Lembra do Zaqueu? Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas não fez nada, até que o Zaqueu se acertou. Diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí então Jesus falou: agora, hoje, veio salvação nesta casa. Tem que vir salvação, meu irmão. Termine esse ano bem com Deus. Fez alguma coisa de errado? Se acerte. Tem que se acertar com alguém? Se acerte. Eu até disse que no final do ano é dia de fazer uma faxina. Joga fora no lixo. Abra espaço para as novas coisas que Deus vai lhe dar, para as novas bênçãos que Deus vai lhe dar. Mude, meu irmão. Tem gente que é tão fechado para Deus e não percebe que Deus, ele faz novas todas as coisas. Ele pode te dar não só a roupa nova, o carro novo, que isso aí é o de menos, mas ele pode te dar um espírito novo, uma nova visão, uma nova intrepidez, uma nova ousadia, uma nova capacidade para você vencer. Mas para isso você tem que abrir espaço, tirar aquilo que está velho, o odre velho, a roupa velha que a Bíblia chama, e colocar, se vestir de vestes novas, de roupas novas, de entendimento novo, de ousadia nova, de intrepidez nova. É isso que Deus espera da gente. Vamos fazer isso hoje. Então Salomão, eu não fugi da mensagem não, o Salomão tinha um voto com Deus, que o pai havia feito, mas que estava sobre Salomão, que estava sobre o filho, sobre o neto e assim por diante. Qual era o voto? Deveria andar na presença de Deus. Aí Deus aparece para Salomão em sonhos e diz o seguinte: Salomão, pede o que você quiser que eu vou lhe dar. Capítulo 3, versículo 10. Olha o que ele pede. Você já sabe da história, mas sempre tem gente nova na igreja e vale a pena ler. Capítulo 3, verso 10. E esta palavra, ele pediu sabedoria, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. 11.
E disse-lhe Deus: porquanto pediste essas coisas, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Versículo 12, 1 Reis 3:12. Acharam? Então continua, 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não levantará. 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. O que é que Deus está dizendo? Salomão, parabéns. Salomão pediu sabedoria. O que é sabedoria, pastor? Essa capacidade de notar a diferença. Sabedoria é essa capacidade de você perceber. Você sabe que tem gente que é muito bom na área da comida. Por exemplo, tem gente que tem como profissão ficar degustando. A pessoa prova lá para saber se é amargo, se é doce, se é bom, se é ruim. Tem gente que gostaria de trabalhar nisso, né? Ficar só degustando carne, né? O outro queria só ficar degustando aquela bebida. Outro queria ficar só degustando, saber, sei lá, qual é o melhor chocolate, qual é a melhor cachoeira, qual é o melhor. Tem gente que vive disso, né? Viajando pelo mundo para saber qual é o melhor país, qual é o melhor lugar para tirar férias. Bem, tem vários tipos de profissões. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que a sabedoria é isso, essa capacidade de você notar a diferença. A pessoa que é sábia na música, por exemplo, o que não entende nada, o que não tem a sabedoria na área musical, ele toca, acho que está abafando, e às vezes está fazendo negócio que ninguém aguenta. Está aquele negócio barulhento, está gritando, está desafinado, está um negócio desajeitado. Mas o que tem a sabedoria no tocar ou no cantar, ele vai falar: não, isso aí está errado, está no tempo errado, está na altura errada, está no tom errado, está não sei o que errado, porque ele tem a sabedoria. Então o que é a sabedoria? É a capacidade de perceber a diferença. Deus chega para Salomão e diz: pede o que você quiser. Ele diz: Deus, então me dá sabedoria, me dê um coração sábio. Eu falei minutos atrás, se você não é capaz de administrar 10, por que Deus vai lhe dar 20? Deus não vai te dar. Então você precisa ter sabedoria, porque se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Se você não for fiel a Deus no pouco, Ele não vai te dar o muito. Então o segredo é: eu preciso de sabedoria para que Deus abençoe aquilo que eu tenho, para que eu tenha sabedoria para administrar o que Deus me deu, e tendo sabedoria para administrar o que Deus me deu, Deus pode e vai me dar muito mais no nome de Jesus. Amém, pessoal? É o que Deus está mandando dizer. Você precisa pedir a Deus aqui hoje: Jesus, então me dê sabedoria. Eu quero ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, enxergar o que Deus está enxergando. Pastor, mas como é possível quando nós somos íntimos? Você já viu aquele caso em que o casal é tão íntimo que um acaba completando a frase da outra? Começa a pensar igual. Um começa a pensar, na hora de falar, falam junto. Na hora de pensar, pensam semelhante. E pastor, na minha casa é o contrário. Eu penso no carro e ele pensa na moto. Eu penso no azul e ele pensa no amarelo. Então tem alguma coisa errada. Está faltando ser mais íntimo aí. Porque na intimidade nós nos tornamos tão próximos um do outro. Você que é casado sabe disso. Ou na amizade também. Às vezes 2 amigos ou 2 amigas, não importa. Quando você está na intimidade, você começa a completar a frase do outro e da outra. Você começa a desejar as mesmas coisas, gostar das mesmas cores, gostar dos mesmos lugares, da mesma coisa, porque isso é intimidade. Então se você não está tendo a mente de Cristo, porque você está longe. Você precisa ter essa intimidade, se aproximar, se voltar para Ele, e voltando-se para Ele, Ele se fará presente na tua vida. Olha lá em Números, capítulo 13. Volte um pouquinho mais na Bíblia. Números é o 4º livro da Bíblia, capítulo é o 13. Diz o seguinte: cuidado para você não ser tolo, meu irmão. O que é o tolo, pastor? O tolo só enxerga o agora, o hoje. O sábio enxerga o amanhã. O tolo diz: do jeito que está, tá bom. O tolo dirá: para que mudar? Por que melhorar? Por que ir mais longe? Por que isso? Por que aquilo? Isso é o tolo. O sábio não. O sábio, ele vai entender que tudo que se planta hoje ele vai colher, ele vai mais longe. Capítulo 13,
versículos 27 em diante. Mensagem de hoje, da semana, né? Vamos ter a mente de Cristo. Capítulo 13, verso 27. Você sabe da história que Deus mandou os espias na terra prometida. Voltaram, 10 deles inflamaram o coração dos demais. Versículo 27 diz assim, 13, 27. E contaram-lhe dizendo: fomos à terra que aqui nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitavam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha aqui para o pastor. A pessoa que não tem a mente de Cristo, ela fica perdendo tempo dando característica do gigante, da dificuldade, da luta. A pessoa que não tem a mente de Cristo, ela perde tempo reparando a dificuldade. Pastor, estou passando por uma luta, estou passando por um problema, a porta se fechou, o mal se levantou, a crise surgiu, o problema veio. Você perde muito tempo, meu irmão. Tem gente que está perdendo muito tempo reclamando da crise e não consegue enxergar as oportunidades. Tem gente que está perdendo muito tempo reclamando da injustiça e que não consegue enxergar a mão de Deus. Tem gente que está perdendo muito tempo reclamando de um problema que surgiu e não consegue enxergar as oportunidades que Deus pode lhe dar. Talvez você está perdendo muito tempo. O tolo faz isso. O tolo só enxerga o agora. Mas eu estou numa dificuldade. Mas você não está enxergando que essa dificuldade vai me promover, está te fazendo amadurecer, ser maior, ser forte, ser vitorioso, ser vencedor, ser conquistador. Mas o tolo só pensa no agora. O tolo é aquela pessoa que recebe hoje um salário. Vamos dizer que final de ano você recebeu o 13º. Vamos dizer que você recebeu lá o lucro de participação da empresa, ou qualquer outra coisa. O tolo diz: espera aí, eu recebi tanto esse mês, então vou gastar tudo esse mês, vou comprar isso, vou fazer. Esse é o tolo, se esquecendo que começo de ano você tem um monte de coisa para pagar. Começo de ano você tem um monte de coisa para fazer. Você vai ter planos e alvos futuros, coisas que talvez você não vai conseguir comprar tudo de uma vez, mas se você começar agora, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, em pouco tempo, você vai ter condições de comprar. Mas o tolo não. O tolo só pensa no agora. O tolo pisa agora: mas estou sendo injustiçado, mas eu estou passando por uma luta, mas uma porta se fechou. Esse é o tolo. Agora o sábio, ele começa a enxergar que Deus tem um futuro. Olha o que os espias fizeram. Não, está certo que lá tem terra boa, de mana, leite e mel, mas espera aí, lá tem gigante, lá tem os filhos de Enaque, eles moram na terra tal, na terra tal, na terra tal, eles são fortes, são altos, são valentes, são isso, são aquilo. Amigo, pare de valorizar o fracasso. Pare de valorizar a derrota. Pare de valorizar as perdas. Pare de valorizar o que deu errado. Aprenda a valorizar o que Deus pode fazer. Aprenda a valorizar o que Deus tem para você. Meu irmão, tem gente valorizando as perdas. Tem gente valorizando, dando muito louvor, muita atenção. Comece a enxergar com outros olhos. O Caleb fez o povo se calar. Eu já falei aqui para vocês que Deus não pega a bênção e coloca no teu colo, meu irmão. Mas Deus coloca a bênção ao teu alcance. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus não coloca a bênção no meu colo, mas ao meu alcance. Você diz: pastor, mas hoje eu estou passando por isso. Creia que Deus colocou a bênção ao teu alcance. Você pode chegar lá, você pode conquistar. Olha o caso deles. Eles olharam e disseram: não, mas aqui tem muito gigante, aqui a terra é difícil, aqui esse povo é duro, aqui este lugar é complicado, aqui este lugar é não sei o quê. Meu irmão, a terra estava ao alcance deles. Eles poderiam chegar lá, eles poderiam conquistar. O Caleb fez eles se calar, falou: para aí, para com essa conversa. Se Deus prometeu, Deus vai ser conosco. Essa é a mente de Cristo. É esse tipo de mente que Deus espera que você tenha. Não aceite o diabo tirar os seus polegares, sua habilidade, sua capacidade, seus sonhos, as promessas que Deus te deu. Volte, peça para Jesus: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Há pouco tempo atrás eu falei sobre os polegares. Lembra da mensagem, pessoal?
Falei na vigília. Se não lembra, eu vou ler para você agora para terminar. Juízes, capítulo 1. A história de Adoni-Bezek, um homem que foi muito mau. Quando ele capturava um rei, ou uma tribo, um povo, ele pegava as autoridades, os homens de guerra, os homens valentes, e cortava os polegares das duas mãos e os dedões, os dedos maiores dos pés. Capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Juízes, para quem não está acostumado, é o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Então, o Adoni-Bezek, ele era mau. Por que ele cortava os polegares? Para a pessoa perder a firmeza. Você sabe que se você não tivesse o polegar, você não conseguiria segurar as coisas com firmeza. Você até consegue segurar, mas se for uma coisa mais pesada, você exige um pouco mais de firmeza, você vai perder a força com facilidade. E por que cortar os dedões do pé? Para você perder o equilíbrio, para você não conseguir ficar de pé. Você sabe que tudo que Deus fez é por aí. Há um porquê, pessoal. Eu não sei se você é daqueles que já se perguntou: para que eu tenho um dedinho? Só para cortar a unha? Tem gente que é assim, fica se perguntando: por que eu tenho isso aqui? É tão pequenininho, o que vai fazer diferença? É para te dar equilíbrio, é para te manter de pé. Mas tem gente que você está perdendo seus polegares, você está perdendo seus dedões, você não aguenta mais ficar de pé, você vive caído, vive chorando, vive triste, vive abatido. Olha o que diz aqui, versículo 5. Eu preguei isso há pouco tempo. E acharam Adoni-Bezek em Bezek, pelejaram contra ele, e o feriram aos cananeus e aos fariseus. 6. Porém Adoni-Bezek fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezek: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados faziam o que? Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Basta para nós. Judá começou a conquistar. Na terra de Judá estava lá Adoni-Bezek. Ele disse: eu vou lá. Quando Judá chegou lá, descobriu que Adoni-Bezek cortava os polegares de todos os reis, de todos os maiorais, de todos os valentes. Para quê? Para que eles não tivessem mais condições. Ainda que eles fugissem, ainda que eles escapassem, eles não teriam mais habilidade para segurar uma espada, não teriam mais a firmeza para guerrear, não teriam mais habilidade para correr com firmeza. Portanto, eles viviam se arrastando. Com todo respeito, quanta gente está se arrastando hoje? Quantas pessoas estão se arrastando na vida? Estão sendo vencidos por causa de uma crise, estão sendo vencidos por causa de um ódio, de uma vingança, de um sentimento, estão sendo vencidos por causa de coisas tão pequenas e bobas, que você não está prestando atenção. O diabo cortou os seus polegares. Volte a ter habilidade, amigo, volte a ter a sabedoria, volte a ter aquele desejo por Deus, volte a se envolver com Deus. Não aceite, não permita que o diabo lhe roube a habilidade, lhe tire os polegares, lhe destrua a fé, lhe faça você cair, ficar caído. Ao contrário, Deus, eu vou ficar de pé, eu não vou ficar caído não, eu vou me levantar, eu não vou me entregar o problema não, eu vou estar de pé. Nós somos este povo que Deus lhe chamou para estar de pé, Deus lhe chamou para vencer, Deus lhe chamou para estar por cima. E por que não agora você assumir essa palavra, você assumir essa promessa, você assumir essa bênção? Nós vamos orar. Qual é a mensagem dessa semana? Você precisa ter a mente de Cristo. O diabo vai fazer de tudo para cortar os seus polegares, para tirar a sua habilidade, para tirar a tua fé. Como foi Herodes, feriu Tiago, ele disse: agora vamos acabar com Pedro. Não pôde. O diabo não pode acabar contigo, mas você precisa ter a mente de Cristo. Espera aí, eu não vou parar de lutar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque há um Deus que luta por você, que acampa ao teu lado e que está pronto para lhe abençoar. Digam graças a Deus. Deus falou contigo aqui hoje. Tem muita gente que está com a mente vencida. Você está com a mente vencida, cauterizado por um sentimento de perda. Você está tão acostumado a perder que você já está esperando a próxima. Sabe aquela história? A pessoa acabou de cair, acabou de se levantar,
E aí, como é que você está? Estou pronto para outro. Fala com isso, mano. Verdade, tem gente que acabou de sair do hospital, estou pronto para outro. Você quer voltar para lá? Tem gente que é assim, pessoal. Acabou de sair de uma dificuldade, estou pronto para outro. Acabou de enfrentar um divórcio, estou pronto para outro. Mas tem gente que está assim na cabeça. Quer dizer, a mente está tão cauterizada, entregue à dificuldade, que você já se prepara para o pior. Vamos ter a mente de Cristo. Vamos se preparar para a derrota, não. Vamos se preparar para a vitória, meu irmão. Os filhos de Israel, eles repararam o tamanho do gigante. Eles repararam o problema. Você tem que reparar em Deus. Você tem que olhar para Cristo. Pare de ficar dando crédito ao problema. Pare de ficar valorizando a dificuldade. Pare de ficar valorizando a crise. Tudo isso existe, mas Deus é maior do que tudo isso, amigo. Pare de ficar dando valor para a dificuldade. Ter a mente de Cristo é isso. É enxergar, é pensar como Deus pensa. E todas as coisas é para o nosso bem. Vamos orar? Sentados mesmos. Pai, obrigado. A palavra foi ministrada, a fé foi dada, e eu quero que cada pessoa que orou comigo agora, que essa pessoa receba da fé, do entendimento, da visão, da ousadia, da intrepidez, que é possível. Deus, essa pessoa pode, é possível se levantar, é possível vencer, é possível dar a volta por cima, é possível, meu Deus, essa pessoa conquistar, assumir. É possível, meu irmão. Não desista. Deus não desiste de você. Deus não desiste do Senhor. Deus não desiste da senhora. Ele está aqui hoje pronto a lhe ajudar. Ele está aqui hoje pronto para te abençoar. Pai, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Pai, nós queremos oferecer a nossa vida a Ti como oferta viva, santa e agradável a Deus. O que temos, isso te damos em nome de Jesus Cristo. E você diga obrigado, Jesus, e vamos agradecer a Deus.